meus amigos, como que vocês estão? Boa tarde. Que Deus possa estar dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro da sua vida. Que o nosso amável, adorável Jesus, o amante da nossa alma, possa estar dentro do seu lar, dentro da sua casa chamada coração, que é onde Ele habita. E que através do Espírito Santo Ele possa trabalhar daquilo que precisamos. Eu estou muito feliz e quero agradecer a todos que se inscreveram, porque a mensagem do Senhor, ela está sendo levada. Independente de qualquer coisa, nós devemos falar de Jesus aonde estivermos. Usar tudo que é criado e que provém de Deus, porque nós como seres humanos somos incapazes de criar alguma coisa sem que antes tenhamos a graça derramada sobre a nossa vida, e que por misericórdia Deus dá a nós, seres humanos, aos homens, para que, segundo o propósito de Deus, algo possa ser criado. As redes sociais, elas estão aí. Infelizmente, muitos usam elas para coisas ruins, para fazer o mal, para a propagação de ódio, de violência. Mas aqui nós estamos usando ela para o único objetivo, que é glorificar o nome de Jesus. Levar uma palavra de vida, de salvação e de esperança ao cansado, ao oprimido e ao sobrecarregado. Que você conheça Jesus, que você aceite Jesus e que você ande com Ele para a eternidade. Porque eu falo para você uma coisa: Jesus é bom, é bom, é bom demais. E você está perdendo tempo longe do Senhor. Como eu havia prometido, eu vou deixar uma mensagem, uma reflexão, que está em Gênesis capítulo 1. Esses dias eu estava meditando e Deus falou fortemente no meu coração e eu quero compartilhar com vocês o que eu aprendi. Vamos ler a palavra do Senhor? Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Eu vou repetir novamente. No princípio criou Deus os céus e a terra. Porém, a terra, ela era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Quando eu meditei nesse capítulo 1 do livro de Gênesis, nos versículos 1, 2, 3, 4 e 5, eu comecei a meditar que Deus criou no princípio os céus e a terra. Ou seja, os céus e a terra, eles existiam desde o princípio da criação do mundo. Porém, a palavra vai dizer, porém, a terra que já existia desde o princípio, ela não tinha forma, ela era inabitável porque ela era vazia, havia trevas porque era escuridão, não podia se distinguir nada nessa terra, porque era trevas,
sobre a face do abismo, ou seja, abismo, águas muito profundas, muito profundas, muito profundas, muito profundas, muito profundas. Então, nota-se que a terra, ela era vazia, ela era sem forma, ela era escura, mas existia água nessa terra. Tinha água nessa terra. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. As águas. Notamos que nós, seres humanos, nós precisamos criar as coisas partindo de um princípio, de uma base. Partindo de algo que já lemos ou pesquisamos ou fomos influenciados, né? Nós conseguimos criar algumas coisas. Depois de lermos muito, pesquisarmos muito, estudarmos, né? Somos influenciados por outras pessoas e aí começa a se dar origem às coisas, criar-se as coisas. Mas o que me chama a atenção é que Deus, Ele já tinha criado tudo no princípio. Tudo no princípio. Ele não precisou de base humana e não precisou de base alguma. Porque Ele é o próprio Criador de tudo, de todo o firmamento, de toda a obra que existe na terra, abaixo da terra, acima dos céus. São obras das mãos de Deus. Em Provérbios, no capítulo 8, no versículo 22, nós vamos ver que a sabedoria, ela já existia desde a eternidade. Essa sabedoria era o próprio Deus. O Provérbios, no capítulo 8, no versículo 22, vai detalhar como que a sabedoria foi tão profunda na criação do mundo. Onde fala assim: o Senhor me possuía no princípio dos seus caminhos. Ou seja, está falando aqui no princípio do mundo, no princípio dos caminhos de Deus, os quais nossa mentalidade humana não consegue ir, não consegue atingir, não consegue compreender, porque como diz o Salmo 139, tal ciência para mim maravilhosíssima, que jamais poderei atingir. A nossa capacidade humana é limitada, tanto é que nós só podemos criar algo em cima de alguma coisa que já foi criada. Foi isso que Salomão disse em Eclesiastes, se eu não me engano, que tudo que já existe na terra, tudo que já foi feito, criado, formado, dado nome, já existiu antes. Mas a criação de Deus não foi assim. Porque desde o princípio Deus já criou tudo. Tudo. E vai falar assim, que antes das suas obras mais antigas, fala do caminho que o Senhor já possuía. E antes de suas obras mais antes das suas obras mais antigas, está falando aqui de obras antigas, que já existiam antes do começo do mundo. Ou seja, aponta para a eternidade, onde fala, fui ungida desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. A palavra fala em Gênesis capítulo 2, que havia trevas sobre a face do abismo. E em Provérbios, capítulo 8, versículo 24, diz que a sabedoria de Deus, ela já existia antes de haver os abismos. Os abismos existiam no capítulo 1 de Gênesis, versículo 2. Mas em Provérbios, capítulo 8, versículo 24, ele está dizendo que antes de haver abismos, ela já tinha sido gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. O mundo.
é comparada aqui como um pó. Um pó. É bom até a gente anotar para depois nós estudarmos. O pó do mundo. A poeira do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima. Quando fortificava as fontes do abismo. Quando punha o mar o seu termo, o seu limite, para que as águas não ultrapassassem. Quando compunha os fundamentos da terra. Então, eu estava com ele e era o seu arquiteto, o seu aluno em outras traduções, e era a cada dia as suas delícias folgando perante ele em todo o tempo. Essa passagem de Provérbios, esse capítulo 8, a partir do 22, mas era bom lermos depois o capítulo 8, mais para frente a gente pode falar dele, dá-nos um entendimento de que Deus, em sua sabedoria, ele já havia criado os céus e a terra desde o princípio do mundo, desde o início do mundo. Sabemos que a nossa mente humana não consegue delimitar o início do mundo, o final do mundo. Não podemos, porque isso foge da nossa capacidade humana. Mas Deus, em sua sabedoria, aonde ela era o seu arquiteto, o seu aluno, folgava-se o tempo todo com toda a criação que era criada. A palavra vai falar que desde a eternidade ele tinha estabelecido o começo da terra. Olha só que obra maravilhosa. Desde a eternidade ele havia estabelecido o começo, o início, a criação da terra. Então o que me faz compreender que as coisas primeiro são criadas lá para depois serem efetuadas aqui, concretizadas aqui. É por isso que nada parte de criação humana alguma. Se não provém dele, provém de quem? Não tem como. Só há uma explicação. Foi criada primeiro na eternidade, para depois ser concretizada na terra. Então o que me faz ficar maravilhada com tudo isso é que o nosso Deus é tão grande que foge da nossa capacidade humana tentar compreender, tentar entender as obras, as maravilhas de Deus. Por quê? Porque é uma grandeza que excede o nosso entendimento. Mas através de Jesus e do Espírito Santo, podemos ter uma compreensão ainda que pequena, muito pequena, de como foi maravilhoso para Deus a criação do universo. Folgando-se com delícias em todo o tempo. Eu creio que é como se você fazendo uma comida que você gosta muito. Eu vou usar termos bem simples para que a palavra chegue também ao seu coração de forma simples, objetiva e clara. Quando você faz um doce, ou um bolo, ou uma comida que você gosta muito, você está fazendo ali e você vai colocando os ingredientes, você vai fazendo as coisas, e aí você vai se deliciando com o cheiro, se deliciando quando você toca, usa o tato, o olfato, o cheiro, a visão. Você está vendo que você está dando forma, está dando cor. E você vai ouvindo, né, a panela chiar, assim, o bater da colher na vasilha. Aquilo vai te dando alegria. Você está fazendo algo que você gosta. Você está fazendo algo que você projetou. Eu vou fazer um bolo, eu vou fazer uma torta, eu vou fazer isso. E quando termina, você folga-se com aquilo. Você senta no seu sofá, você faz aquele cafezinho, aquele chá, ou você senta com a sua família na mesa e você tem o prazer de ver o rosto das pessoas felizes, provando daquilo que você fez, daquilo que foi uma obra da sua mão. Imagine Deus quando fez essa terra.
Imagine Deus quando colocou o homem no Éden. E como ele via que esse homem era feliz no Éden. Deus folgava em delícias em todo o tempo com a criação. Cada detalhe dessa terra foi criado por Deus, o grande Deus, o único Deus, o Criador dos céus e da terra. E algo me chama a atenção. A terra ela era sem forma e vazia. A terra ela era escura, porém havia águas na terra. Deus, meu irmão, em sua grande sabedoria, Ele forma a terra de algo vazio e sem forma. Quem de nós temos capacidade de fazer algo do nada? Do nada. Não temos essa capacidade. Não é para homens, é só mesmo para o divino. Ele pegou a terra e começou a moldá-la ao seu modo, ao seu gosto. E a palavra nos diz que era inabitável a terra, mas em Provérbios nós vamos ver que Deus ia folgando quando ia criando e criando as coisas. Ele ia se deliciando com o que ele via, com o que ele criava, com a separação das águas, colocando limite entre águas e águas, colocando firmamento tanto no céu como na terra. Deus ia se deliciando com isso. E a terra que era sem forma, era vazia, era trevas, começou a ganhar um molde, começou a ganhar uma vida, começou a ficar habitável, começou a ter seres nessa terra. E o Senhor trouxe cor para a terra, Ele trouxe cor para o mundo. Essa cor foi a luz de Deus que brilhou. Haja luz, e houve luz. E a luz assim se fez. E viu Deus que era boa. É aonde está falando aqui, olha. Folgando no seu mundo. No seu mundo. O mundo é de Deus. Foi criação dele. Habitável, ou seja, fala de seres existentes. E achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Ou seja, viu Deus que era boa a luz. E ele deu nome. Deus nunca vai chamar a gente de você, de psiu. Deus nunca vai chamar a criação dele de psiu. Você não. Ele deu nome. Se ele deu nome para cada ser vivente da terra, para cada criação, então nós devemos ter a preocupação de chamá-lo pelo que ele é. Ele não é você, ele não é psiu. Ele não é qualquer coisa, ele é soberano e a ele nós devemos reverenciar, mesmo que as pessoas falem, mas isso é um termo que a gente usa para falar para Deus, como se a gente fosse íntimo. Íntimo de Deus não é você usar nomes, não é denotar nomes para ele, é você temê-lo e obedecer a palavra dele, é você ser como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Davi. Isso é ser íntimo de Deus. Íntimo de Deus é deixar-se conhecer e conhecer quem Ele é. Então, se Deus se preocupou em dar nome às coisas, por que nós não vamos ter o temor e o tremor de quando chamá-lo por Pai, por Criador? E Ele chamou a luz de dia e as trevas de noite. Ele deu nome às coisas. Porque já pensou a gente olhar para o dia e não saber como chamá-lo? Olhar para a noite e não saber como chamá-lo? Até os animais têm nome, as plantas têm nome, as ervas do campo têm nome, os insetos têm nome, os vermes possuem nomes. Então vamos reverenciar o Criador dos céus e da terra, o soberano, o grande eu sou, o nosso Pai, o bom Deus, que nos criou com amor, que nos deu um nome, nos deu uma identidade e formou esse mundo para que nós vivêssemos nele. Olha que coisa maravilhosa Deus fez. Deus fez separação de luz e trevas. Por isso que eu falo para você, enquanto você estiver no mundo,
praticando as coisas que o mundo oferece, não tem como você conhecer a luz de Deus. As trevas pertencem à escuridão, ao abismo, à destruição, a tudo que é destrutivo, simbolizado pelas trevas. E tudo que é luz é simbolizado por Deus, por Cristo Jesus, pelo seu Espírito Santo. Então há separação, sim, entre aqueles que são de Deus e aqueles que não são. Aqueles que são realmente Deus, eles fazem a vontade do Pai que está no céu. Eles glorificam o nome de Jesus com as suas vidas. Eles fazem valer a pena cada palavra que é citada neste livro sagrado. Obedecendo a Deus e temendo Ele é o princípio de tudo. E Deus, Ele quer falar o que para nós nessa tarde? Que Ele vai dar forma para nossas vidas. Ele quer dar forma para aquilo que está sem forma na sua vida. Ele quer dar alegria, Ele quer dar cor, Ele quer habitar dentro de você. Eu posso dizer que quando a pessoa está em trevas, ela está em Gênesis 1. Ela está sem forma, ela está vazia. E ela está sobre um abismo muito profundo. Mas a luz do Senhor Jesus quer raiar sobre a sua vida. Quer ouvir essa voz dizer, haja luz. E de repente, a luz se manifestará em sua vida. E você conseguirá distinguir o que é bom, o que é mal. Você conseguirá distinguir as cores. A sua vida vai ter cor, a sua vida vai ter alegria. O seu mundo vai ser habitável, porque quem vai habitar nesse mundo é o próprio Cristo. Então eu posso dizer, meu irmão, meu amigo, meu livre pensador, que Deus quer dar forma àquilo que está sem forma. Deus quer habitar naquilo que está inabitável, vazio. Ele quer dar cor para aquilo que está em trevas na sua vida. Ele é a luz do mundo. Ainda que os homens neguem essa luz, Ele vem para o mundo para ser a luz na vida dos homens. E a luz de Deus, ela é boa, porque ela ilumina, ela clareia os nossos passos. Por isso que nós temos que estar em constante ligação com o que é divino, com o que é do céu, para que não percamos o contato com Deus. Porque o mundo, ele já é do maligno, ele está em trevas. Mas a luz de Deus raiou nesse mundo e trouxe para esse mundo a cor que havia se distinguido, sido extirpado da terra. Jesus, quando ele dá o alto brado na cruz do Calvário e fala tetelestai, é a mesma coisa que está dizendo, haja luz. Haja luz. Tetelestai é a mesma coisa que está dizendo consumado. É aquele brado que Deus deu quando viu a terra vazia, sem forma, sem cor. Ele diz, haja luz. E de repente a luz se fez. Nós, como seres humanos que somos, limitados em nossa capacidade de pensar, de intelecto humano, nós somos muito limitados. Nós precisamos de base para tudo, base familiar, base no casamento, base espiritual, base psicológica, para tudo. E quando essa base é abalada, os prejuízos são catastróficos. Porque nós temos base para todas as coisas. Nota-se que uma pessoa que tem uma base familiar, pautada na palavra, pautada em princípios, em morais e éticos, ela tem facilidade maior de viver nesse mundo, de responder aos conflitos existentes neste mundo, às adversidades, porque ela teve uma base familiar. E as pessoas que não teve essa base, elas sofrem abalos. Sofrem abalos. Mas eu quero dizer a você que Deus é a base de tudo. Você pode não ter tido uma base familiar, uma base espiritual
Deus, Ele quer ser a base, o firmamento para a tua vida. E a partir disso, você não sofrerá mais abalo. A partir do momento que você tiver Deus como base, como princípio de tudo, você nunca mais será abalado. Porque o princípio de Deus, ele é firmado sobre um firmamento de justiça e verdade. E contra isso, não há nada que possa prevalecer. Nós, como seres humanos, somos levados, muitas vezes, a achar que somos incapazes de criar algo, de fazer algo. Mas Deus, o Criador de todas as coisas, Ele derrama sobre aqueles que são simples, o pouquinho que seja, da sua grande sabedoria. As coisas vis e loucas desse mundo, Ele dá o conhecer dos seus mistérios para confundir aqueles que se acham sábios, doutores, sabedores de tudo. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. A sabedoria de Deus é a loucura para o mundo. Todos que tentaram explicar, todos que tentaram estudar, cientistas morreram sem entender e com a mesma pergunta: como criou tudo isso? Quem é Ele? Quantos desceram o pó da terra tentando entender e não conseguiram? Porque é aonde a palavra ela se faz presente e firme. As coisas espirituais se discerne espiritualmente. Não tem como você discernir nada do mundo espiritual e sobre Deus na carne. Deus é espírito e importa que aqueles que o servem o adoram em espírito e em verdade. Eu quero dizer a você que esse capítulo 1 de Gênesis, ele traz a nós uma grande reflexão, que devemos louvar a Deus por sua criação, que devemos louvar a Deus pelas obras maravilhosíssimas das suas mãos e pedir a Deus que Ele continue dando forma, cor e habitando nas nossas vidas. Porque o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas. Ou seja, Deus sempre trabalhou. Antes da criação do mundo, antes de existir céu e terra, a palavra fala aqui em Provérbios, olha. Ele preparava os céus, ou seja, ele estava criando os céus e a terra. Ele estava trabalhando, Quando firmava as nuvens, quando punha ao mar o seu termo, os seus limites, ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Mas ele já estava trabalhando. Ele já estava trabalhando porque ele vai falar, aí estava eu. Quem? A sabedoria de Deus. Fazendo o quê? Projetando, planejando, dando cor, dando vida, para que se tornasse tudo isso que vemos e que foge à capacidade humana. Cada pedrinha que você vê, cada concha do mar, a diferença das águas de cada oceano, a diversidade de flores, de frutas, dos animais selvagens do campo, a biodiversidade da natureza. Meu Deus, são coisas maravilhosas, maravilhosas. Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Que possamos meditar, meu irmão. Meditar, porque excede o nosso entendimento, excede a nossa capacidade. Quanto mais meditamos, mais vamos extrair tesouros deste mar de mistérios que se chama Deus. Que possamos ter em nossa vida a gratidão, porque somos obras não das mãos dos homens, mas somos obras das mãos de Deus. Tudo que existe nesse mundo não foi criado por Big Bang, não foi criado por evolução humana, nada disso. Foi criado unicamente pelo único Criador dos céus e da terra, que se chama Deus. Deus é o único Criador dos céus e da terra, não existe outro. Ainda que as ciências deste mundo, os estudos deste mundo, as pesquisas deste mundo tentam provar
me desculpem, vão morrer, vão pro pó do mundo, pó da terra, mas nunca conseguirão comprovar nada, porque a loucura de Deus, a loucura da sabedoria de Deus, se torna loucura ainda mais para os homens. É loucura para os homens. Que você fique com essa palavra. Vamos fazer uma oração. E nessa oração, nós vamos louvar os salmos, né? Nós vamos louvar os salmos 150, o último salmo. Porque Deus é muito bom e Ele merece ser louvado. Louvado pela sua criação, louvado por tudo que Ele criou. Que possamos louvá-lo continuamente e dizer que Ele é bom. Vamos dizer aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao Criador dos céus e da terra. Senhor, meu Deus, Pai querido, Pai maravilhoso, que a sua palavra, Senhor, possa alcançar os corações de todos que a ouviram, que o Senhor possa dar um melhor entendimento, porque, na verdade, nós somos tão limitados, tão incapazes, tão pó, tão frágeis, mas o Senhor é tão lindo, tão maravilhoso, tão grande. Oh, meu Deus, como não louvá-lo pelos céus que tu fizeste, pela terra, pela formação do mundo, do universo, a criação maravilhosa que o Senhor criou. O Senhor me formou do pó da terra. Eu sou a sua semelhança, meu Pai, e eu não mereço isso. Eu sou indigna. Nós somos indignos dessa misericórdia, dessa graça. Obrigado, Jesus, pelo favor imerecível da graça. Nós não merecemos, mas as suas misericórdias, sua graça abundante tem estado em nossas vidas. Ó Espírito Santo, nós glorificamos ao Pai dizendo aleluia. Louvamos a Deus no santuário, louvamos no firmamento pela obra do seu poder. Louvamos pelos seus poderosos feitos, louvamos consoante a sua muita grandeza. Louvamos com som de trombetas, com saltérios e com harpas, louvamos com adufes e danças, louvamos com instrumentos de cordas e com flautas, louvamos com símbolos sonoros, louvamos com símbolos retumbantes, porque todo ser que respira deve louvar ao seu Criador. Aleluia, aleluia e aleluia. Em nome de Jesus, meu Pai, nós te agradecemos pela tarde que o Senhor criou e o chamou de luz. E também te louvamos, se o Senhor permitir, conseguiremos chegar à noite com a sua graça em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa compartilhar essa palavra com outras pessoas e deixar o Espírito Santo, novamente eu falo, dar forma aquilo que está sem forma na sua vida, dar cor aquilo que está cinzento, escuro, e habitar dentro do seu coração. E você verá como a luz do Senhor, ela é forte, ela é penetrante, ela é poderosa. E o Senhor, Ele quer derramar dessa graça, dessa sabedoria em nossas vidas ainda mais. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau.